Eu me chamo Olívio Jecupé e sou da aldeia Curucutu, na região de São Paulo, Brasil. Sou escritor e vocês ouviram agora há pouco meus dois filhos aqui cantando. Por coincidência, um é o Diego Acamirim, que também além dele cantar música guarani, ele é cantor de rap. Então ele já fez várias gravações, tem CDs. E eu, como eu sou escritor, eu gostaria de falar mais sobre esse tema, não é? E esses dois filhos que apresentou aqui cantando, eles também são escritores. Então eu acho muito importante a gente mostrar hoje essa questão da literatura nativa, né? Com o surgimento de escritores indígenas, escrevendo também. Então eu comecei em 1984, e quando eu comecei a escrever em 1984, era uma realidade diferente. Eu, na verdade, não conhecia escritores indígenas, porque a gente não tinha essa base de conhecer escritor, porque não tinha. Então, a década de 80 pode dizer que é o surgimento de começa a nascer alguns escritores, mas ainda sem espaço, ainda de publicar. Porque, na verdade, nós indígenas sempre sofremos racismo. As pessoas sempre têm aquela visão de falar que os indígenas, nós indígenas em geral, nós somos contador de história. E eu sempre falo assim, não, nós somos contador de história, mas também podemos ser escritor. Só que na verdade, da década de 80 para baixo, não havia escritores indígenas, porque na verdade os povos indígenas sempre sofreram preconceito, falando que o índio é contador de história. E na verdade as pessoas publicavam essa história que o índio contava. Então eu acho uma coisa absurda, porque na verdade se o índio está contando a história, ele é o autor da história. Então, por isso que eu falo que nós indígenas também temos a capacidade de escrever uma literatura nativa. Quando eu comecei a escrever em 1984, não havia escritores, mas foi surgindo, e hoje, no ano de 2020, a gente pode dizer que temos um grupo grande de escritores, né? Inclusive aqui na minha casa, né? Além de mim, tem trabalhos publicados da minha mulher, tem trabalho dos meus 3 filhos, o Tumpão, o Diego Acamirim, que é o Cunumim, e o Jecupé. Então, isso é importante, porque nós temos que escrever a nossa história, nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos capazes
de escrever nossa própria história. Mas é engraçado que desde quando eu comecei a divulgar meus trabalhos como escritor, as pessoas sempre achavam engraçado quando falava que eu era escritor, porque as pessoas sempre duvidou, mas um índio escritor? Não pode, como pode um índio ser escritor? Daí às vezes as pessoas, eu ouvia dos brancos falando assim, mas eu que sou branco, sou estudado, não tem nenhum livro publicado, como que um índio pode publicar um livro? Eu falei, bom, porque na verdade, para ser um escritor, a gente tem que ter o dom. Então se eu tenho o dom de escrever, então eu escrevo, assim como o branco também, quando vai escrever, é um dom, não é todos os brancos que vão escrever, é quem tem o dom de escrever. Então eu tenho o dom de escrever, os meus filhos nasceram com o dom de escrever, então isso é importante. Então é dom, não é porque a pessoa resolveu ser escritor. As pessoas no Brasil sempre discriminou o índio de todas as formas, então o índio não tem escapatória. Então a gente, quando os brancos invadiram o Brasil em 1500, então já começou o preconceito contra a gente, falando que o índio é primitivo, né? Então, desde 1500 existe esse preconceito contra a gente. E hoje a gente sofre preconceito do mesmo jeito, não mudou nada. O que muda é só a forma do preconceito. Ela troca de nome, ela troca de forma, mas o preconceito está aí. Então, por exemplo, como eu falei que eu sou escritor, a gente vai sofrer outro estilo de preconceito. Então as pessoas falam, mas aquele cara não pode ser índio. Como? Então quando eu falo que estudei na USP, que eu fiz faculdade de filosofia, as pessoas falam, mas como pode esse cara estudar na USP? Eu que sou branco não consegui entrar na USP, como que ele entrou? Então gera outro preconceito. O meu filho ficou conhecido como MC, então as pessoas falam, mas como pode um índio cantar rap? O rap não é do índio. Então isso tudo é preconceito. Então por isso que quando eu falo em literatura nativa, ela é importante por quê? Porque quando você escreve um livro, a gente começa a trazer um conhecimento para a sociedade e mostrar que nós também somos capazes de escrever nossa própria história. Então, mesmo tendo preconceito, é um jeito de ao mesmo tempo tirar alguns preconceitos também, porque as pessoas vão começando a entender que o índio também faz parte da mesma realidade, do mesmo jeito que um branco pode escrever um livro, o índio também pode. Então o negro pode escrever, o índio pode escrever, o branco em geral pode escrever, o asiático pode escrever. O ser humano tem essa capacidade de escrever, então não pode ter essa visão que sempre teve desde 1500, achando que o índio é primitivo, que o índio é incapaz, né? E não, nós somos capazes de escrever também. Então, é igual eu sempre falo, nós indígenas, nós fazemos as nossas coisas boas, assim como nós fazemos nossas partes ruins também, porque o índio não é perfeito. Então você, quando o índio faz coisa errada, ele também ao mesmo tempo está mostrando que ele é igual à sociedade lá fora. Então isso é importante as pessoas entenderem. Então através da literatura a gente consegue mostrar toda essa realidade que às vezes as pessoas não entendem. Então por isso que eu quero falar hoje que nós indígenas temos a capacidade de escrever. Então a literatura nativa, ela tem que chegar a todos os povos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então é importante os nossos livros chegarem lá fora também. Não é só para mostrar aqui no Brasil, mas é uma forma de mostrar para a sociedade a nossa capacidade, que nós temos uma história, nós temos uma filosofia de vida. Então se você quer conhecer a nossa filosofia, leia nossos trabalhos. Então, como são vários autores no Brasil, então é importante você conhecer vários autores para você ver as diferenças, porque cada povo indígena tem sua filosofia, não é igual, porque as pessoas têm aquela visão de que o índio é tudo igual, não é. Cada etnia que você vai, ela é diferente, a língua é diferente, a religião, os costumes, os artesanatos é diferente. Então um arco e flecha, o Guarani faz, o Kayapó também faz, mas não é igual. Só que para o branco, eles colocam uma coisa como se fosse tudo igual. Então por isso que quando nós escrevemos uma literatura, a gente tem essa missão de conscientizar a sociedade, né? Então isso é importante e as pessoas não entenderam. Até aqui no Brasil foi criada uma lei chamada Lei 11.645, onde
os professores agora têm que falar sobre os indígenas. Então eu sempre falo assim, bom, a lei só vai funcionar se as pessoas que derem aula entender o índio. Porque se não entender vai continuar a mesma besteira. Porque antes de existir a lei, os professores falavam sobre o índio, porque todo ano é a mesma coisa. Então quando chega um tema lá que tem que falar sobre o índio, daí eles falam do jeito deles. Então as pessoas no Brasil, muitos professores, passaram a vida toda falando o que eles pensam para as crianças, e as crianças vão criando preconceito em cima da gente. Então a lei só funciona se o professor entender. Você entendeu? Se o professor não entender, ele vai continuar fazendo a mesma besteira. Porque as pessoas no Brasil, eles têm um preconceito grande contra a gente, e às vezes a gente está na cidade, e daí de repente eles falam assim, eu sempre tive vontade de conhecer uma aldeia. Daí eles perguntam, falam assim, mas eu posso ir lá na aldeia? Eu falo, pode, é só entrar em contato com a gente. E às vezes eles perguntam assim, mas vocês não comem a gente? Você entendeu? Então você imagina, no século XXI a gente escuta isso ainda. Então isso é um preconceito, por quê? Porque os professores não prepararam as crianças. Porque as crianças na cidade nunca foi numa aldeia. Mas como que ele tem essa visão de que o índio come gente? Porque estão falando errado. Então, você vem na aldeia, você vai ver que não é assim. Então hoje, a gente está aqui gravando um vídeo e com 2 pessoas, né? E a gente não vai comer vocês, ninguém vai ser assado, não se preocupa. Vocês vão sair daqui tranquilo e vir amigo da gente também. Então as pessoas têm que entender. Você vem na aldeia, você vai conhecer o indígena. Você vai ver as crianças vão brincar com vocês. Então você vai aprender que o índio não come gente. Só que a visão é desde 1500, o índio come gente, o índio é canibal. Então isso é um preconceito que vem desde 1500. Então por isso que a literatura é importante, porque quando a gente desmente isso, aí os brancos vão entender. Então por isso que é importante a literatura nativa. A gente escrever nossas histórias, nossos problemas, nosso sofrimento, para que daí as pessoas entendam. Quando eu escrevi um livro chamado Tcherecó Arandu, a Morte de Cretã, um livro em homenagem a um grande líder chamado Ângelo Cretã, eu tentei mostrar para o povo brasileiro sobre a morte desse índio que foi assassinado, que lutou em defesa da causa indígena. E às vezes muitas pessoas no Brasil não sabem, né? Então fica pensando que o índio vive um paraíso. Não, a gente tem problema. A gente tem problema de demarcação, que é muita luta, muitas invasões, onde no Brasil se destrói as florestas, muitas regiões no Brasil que os fazendeiros roubam madeira, né, para poder vender. Então isso tem que transformar em literatura, numa escrita, para mostrar para a sociedade por que nós vivemos na aldeia, por que a gente protege a floresta, enquanto os ruralistas só querem destruir a floresta. Então por isso que é importante a literatura nativa. Como eu estava falando que eu sou escritor, então eu quero provar para vocês, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Então se a gente falar que eu sou escritor, eles não acreditam. Então aqui está um banner, que quando eu vou dar palestra eu gosto de mostrar todos eles, né? Então aqui, por exemplo, um chama O Saci Verdadeiro, A Volta de Tuncã, Arandu e Manguaré. Esse livro chama Indiografia, eu publiquei na Itália, é uma antologia com vários autores que eu organizei. Esse aqui é uma antologia que eu organizei com alguns escritores, foi publicado na Áustria. Esse aqui chama 500 Anos de Angústia. Então esse aqui foi o livro meu segundo livro que eu lancei, na década de 1999. E eu gosto muito desse livro, que é um livro de poesia, que é um livro bem crítico. Isso aqui, Arandu, o Cão Falante, é uma história filosófica que eu criei para tentar mostrar uma ideia sobre o cachorro. Tecoá conhecendo uma aldeia indígena, porque no Brasil quase ninguém conhece a aldeia. Então eu resolvi escrever um livro onde o leitor, quando lê, vai entender como que é uma vida numa aldeia. E esse livro aqui, Literatura Escrita pelos Povos Indígenas, é uma produção independente que eu escrevi sobre a importância do índio ser escritor. A ajuda do Saci, que na verdade o Brasil conhece a história do Saci Neguinho de uma Perna, mas na verdade o Saci é uma história guarani. Então por isso eu escrevi esse livro. Depois eu lancei isso aqui, porque o Saci na verdade ele chama de Ati de Aterê. Então, esse livro aqui ele está em português e guarani, que foi traduzido pelo meu filho também, que é o Economia MC, que ele é tradutor de livros. Lancei esse livro aqui, Tcherecó Arandu, A Morte de Cretã.
um líder que foi assassinado no Paraná, um grande lutador. Depois eu lancei aqui junto com a minha mulher, que a minha mulher ela é contadora de história, então a gente resolveu escrever um livro junto, né? Então lançamos esse livro chamado A Mulher que Virou Urutau. Depois aqui As Queixadas e Outros Contos Guaranis, é um livro que eu organizei alguns autores guarani e a gente lançou essas histórias aqui. Depois eu lancei, há muitos anos atrás, a Verá, o Contador de História. Então eu criei a história de um menino que eu falava que o contador de história, ele não vai ficar velho para ser contador, ele nasce com um dom. Então por isso eu escrevi a história de um menino de 10 anos, que surgiu no futuro o outro, de 10 anos também publicando. E eu criei essa ideia na época, do menino cantar e contar a história. Depois eu lancei aqui Tumpamirim, o Pequeno Guerreiro, que é a história do Saci também, para mostrar o personagem, né? Então, tem bastante história que eu já escrevi, não é? Mas, quem sabe no futuro a gente consiga publicar mais livros e cada vez mais chegar tanto nas aldeias quanto nas cidades, para as pessoas entenderem a importância da literatura nativa, né, escrita por autor indígena. E eu gostaria de encerrar essa minha parte falando que os povos indígenas do Brasil incentivem as crianças, porque hoje a gente sabe que nós temos escola nas aldeias, como aqui no Curucutu a gente tem nossa escola, né? E é importante incentivar as crianças a tentar descobrir crianças nas aldeias que têm o dom de ser escritor, ser um ilustrador, para desenhar a própria história, né? Então essas crianças que têm o dom de contar história, que aprendem, então incentivar eles a ser futuros escritores, para que a gente possa ter cada vez mais livros de literatura nativa sendo publicados e esses livros chegarem no Brasil e quem sabe no exterior, para que as pessoas possam entender que nós somos gente, né? Nós somos gente, mas não comemos gente, você entendeu? Então, por isso é importante a literatura nativa. Então eu agradeço esse trabalho que a gente está fazendo aqui e que possa chegar no mundo todo o que eu estou falando aqui. Thank you.